Olá! Meu nome é Tiemi Yamashita, eu sou uma caçadora de desperdícios, especialista em Mottainai. E você está participando de mais uma edição da websérie Profissões de Futuro. Quais são as profissões emergentes? Quais são os profissionais que já se reinventaram, já se adaptaram e estão aí construindo este novo mundo do trabalho? Este é um projeto que eu iniciei para descortinar um futuro desejável, principalmente para os jovens que estão no ensino médio, neste momento precisam vislumbrar o mundo do trabalho, né? Mercado do trabalho e o mundo do trabalho. E aí eu fiz uma pesquisa sobre profissões de futuro. E hoje nós vamos conhecer, sabe quem? Um detetive contador de histórias. Interessante, né? Deixa eu colocar aqui. Ai, meu Deus, estou aqui. Ah, já está entrando. Vamos lá. E vocês estão bem? Estamos aguardando aqui, já vai entrar. Olá, olá, boa tarde. Tá me Olá, ouvindo? Olavo. Eu tô te ouvindo. Você está Eu me também. ouvindo bem? Estou, só aumentando o Então, volume. então vamos perguntar se o povo está ouvindo também. Olha quanta gente entrando! É o fã-clube? Eu tenho seguidores muito queridos. Mas você é muito querido. Hoje você está o meu convidado da websérie Profissões de Futuro. Deixa eu ver aqui, já está quase um minutinho, a gente começa. Vamos deixar o povo entrar, né? Para não ficar assim. E tá ótimo, tá posicionado, tá ótimo. E esse conteúdo depois vai para o canal do YouTube. Aí vai ficar eternizado lá. Que legal, que legal. E é uma honra para mim. Muito obrigado. Você ficou feliz com o convite? Muito, muito. Você é uma profissional muito especial. E E você trabalha com uma coisa que o mundo precisa muito agora, né? o que É que lidar é? com lidar com os desperdícios. Ah, sou uma caçadora de desperdícios. E, e eu acho que é um desperdício o mundo não te conhecer. É um Mas desperdício as pessoas não saberem o que você faz, por que você faz e o como você faz, né? Então, eu estou muito feliz de você ter aceito o convite. Demorou, você estava muito ocupado, então é como eu disse. Para vocês terem uma ideia que realmente são profissões do futuro, tá todo mundo trabalhando muito nessa fase. E aí eu preciso ficar encaixando na agenda, mas eu já tinha feito o pedido aí já tem umas 2 semanas e até que eu consegui hoje. Pessoal entrando. Bom, já deu 2 horas em ponto e a gente começa aqui o nosso papo. Olavo, quando eu te fiz o convite para participar da websérie, eu te fiz um desafio. Eu falei, eu preciso te apresentar com um nome inspirador. E aí porque na hora você fala, um caçador de tendências, currante, né? É o que a gente está meio que acostumado. Mas eu falei, depois você vai explicar isso. Mas agora eu queria que um outro nome. Aí daí a pouco você volta aí com uma história. Você falou assim, pensando bem, eu acho que você pode colocar, me apresentar como detetive contador de histórias. Por quê? Agora conta pra gente. eu sou um ex-executivo que há alguns anos larguei tudo. E quando eu deixei essas grandes corporações, eu percebi que eu conseguia fazer muitas coisas, né? A gente ganha uma liberdade de fazer muitas coisas. Eu lembro que um dia eu estava numa apresentação com umas empresas, todo mundo disse o que era e acabaram se referindo aos cargos, né? Eu sou gerente de vendas, eu sou diretor. E a única coisa que me veio na cabeça, naquela hora que eu tinha me libertado, é que eu era só o Olavo. E ser o Olavo era muito melhor do que ser o Olavo gerente ou o Olavo diretor. Eu podia fazer muitas coisas diferentes. Então, hoje, tem horas que eu sou DJ, tem horas que eu sou guia de turismo, tem horas que eu sou consultor, tem horas que eu sou administrador de empresas.
não consigo mais me colocar numa caixinha. Então, quando você falou do desafio, quando você me perguntou o que eu faço, foi muito difícil. Mas eu percebi que tudo que eu faço tem pesquisa, né? Um detetive ali para procurar dicas para minha página, um detetive quando eu estou procurando tendências. E até quando eu sou DJ, eu sou um detetive procurando as melhores músicas. E tudo isso, no fim, é para contar uma história. Acho que eu sou um grande contador de histórias. Quando eu estou guiando as pessoas num passeio turístico, eu estou contando uma história. Quando eu estou fazendo uma palestra de tendências, e mesmo quando eu estou discotecando, acho que tem uma história ali, eu quero passar felicidade. Acho que eu ainda sou um detetive, contador de histórias, que no fim eu quero fazer as pessoas felizes com essas histórias. Tudo que eu faço tem meio que isso, assim. Mas você se desconstruiu como um executivo que estudava tendências, né? Uhum. E que você pode falar um pouquinho sobre esse universo, é desconhecido. A maioria das pessoas não sabe. Eu mesma não sabia o que era, recente. Conheci Olavo esse ano, então é uma coisa recente também. E eu tive o prazer de participar de uma das últimas passeios turísticos antes da pandemia, na verdade. Sim, Mas sim. fala um pouquinho sobre a questão das tendências aí, discutindo um pouquinho. Muita gente não sabe o que é. Certo. O meu trabalho nessas grandes corporações era ajudar a fazer com que as marcas ficassem mais conhecidas. E não existia muito estudo em cima disso. As pessoas acreditavam assim, quem lança tendência são pessoas ricas. Então, se você colocar as marcas próximas a essas pessoas, com certeza essas marcas vão crescer. E depois eu fui descobrindo que era muito mais complexo que isso. Existiam grupos diferentes que lançavam tendências diferentes. E eu fui me apaixonando por esse assunto e eu passei a ter uma estratégia para fazer esse trabalho que eles me pediam. Olha, eu vou colocar essa marca nesse local, próximo a essas pessoas, porque esse grupo tem poder, por exemplo, de disseminar sustentabilidade. Ou esse grupo tem o poder de disseminar tecnologia. E eu fui me apaixonando cada vez mais. E quando eu vi, era um curso que eu usava para mostrar como que eu iria trabalhar. No fim, era um curso de currante. Eu descobri que existia essa profissão, existia essa metodologia de perceber tendências. A gente não adivinha, a gente percebe. É um trabalho de percepção. Você Sim, treina o nosso olhar para isso. isso. Você começa procurando algo muito diferente, e depois você fica atento se aquilo muito diferente está se repetindo e se está aumentando. E se estiver se repetindo, provavelmente aquilo é uma tendência, então você fica de olho nela. E depois você vai vendo como isso te ajuda lá na frente, a você se adaptar a esses novos caminhos. E aí? O que aconteceu aí depois disso? Bom, quando eu deixei as empresas, na verdade, eu passei muito tempo focando só no meu trabalho e deixando minha vida de lado, né, minha vida pessoal. Então, eu cheguei a um ponto que eu morei 5 anos longe da minha família, meu casamento estava acabando, e eu tentei consertar e já era tarde. Então, eu acabei voltando para casa, acabei deixando meu emprego e aí eu perdi tudo. Quando eu perdi tudo e eu estava procurando um novo emprego, eu tentei economizar ao máximo. E eu percebi que eu conhecia muitas coisas que eram grátis. E muitas coisas, eu sabia onde comer uma coisa deliciosa com R$ 10, com R$ 5. E assim eu criei o Melhor de Sampa, que era para ser um livro com dicas do que se fazer em São Paulo com pouco dinheiro, que acabou virando o Instagram. E depois, um dia eu resolvi levar as pessoas para conhecer as dicas que eu dava no mundo real. E foi tão emocionante que eu nunca mais parei. Então, hoje, essa é uma das coisas que eu faço, né? Eu sou um guia de turismo que leva as pessoas para conhecerem locais acessíveis dentro da cidade de São Paulo. E, de repente, vem essa coisa chamada Covid, e eu fiz meu último passeio no mundo real, terminei ele, e já sabendo que eu não faria outros, e sem saber quando eu voltaria. Eu voltei para casa feliz porque tinha acabado o passeio, deu tudo certo, mas eu voltei para casa com aquele sentimento que eu estava desempregado. Porque quando nós somos autônomos,
você não tem uma segurança de salário, né? Você tem uma liberdade, mas você tem um risco maior. E eu fiquei 45 dias assim paralisado, pensando. Muitas pessoas falaram, faz curso de co-hunting, você já pode sair fazendo, mas a minha preocupação era, será que o que eu estou falando de tendências, o que eu estava visualizando de tendências ainda funciona nesse novo mundo? Então eu fiquei 40 dias pensando nisso, se as coisas ainda funcionavam. Eu percebi que sim, algumas coisas se aceleraram, outras coisas vão ficar adormecidas, outras coisas convergiram, e eu vi que sim, eu poderia voltar com o curso, e eu poderia, inclusive, incluir coisas desse momento atual. E depois eu tive uma luz para continuar os meus passeios. Eu acabei conseguindo fazer eles de forma virtual, e o que era para ser uma saída para os meus passeios turísticos acabou virando uma nova experiência. E eu não vou parar. Quando eu puder voltar a fazer os passeios no mundo offline, o digital não para, porque começaram a entrar pessoas de outros países, de outros estados, pessoas que tinham problema de locomoção e não podiam fazer meu passeio dos templos, por exemplo, que tem Ah, 310 degraus. Então abriu-se uma foi. nova porta. E Eu é esse mundo achei. agora que a gente tem que se reinventar todos os dias. Então, eu achei assim muito interessante. Primeiro, quando você se reinventa, você sai das empresas, isso já tem alguns anos, né? Já tem o quê? Uns Uhum. 10 Já. anos? 8 anos? Já a Mais? última grande empresa que eu trabalhei, eu saí em 2012. Faz 8 anos. 8 anos. Então, Isso. deixa eu fazer aqui o meu poder de síntese como caçadora de desperdício. Por quê? Porque tem muita gente que está assistindo a gente agora, além dos jovens, dos projetos sociais que eu coordeno, são pessoas que estão numa situação muito parecida com você há 8 anos Uhum. atrás. Então, eu vou puxar aqui. E aí você estava nas empresas, trabalhando, multinacionais e tal, porque você era o cara das tendências. Falava lá a tendência, a empresa ia, investia em projetos já para ganhar lá na frente. Perfeito. Aí um dia você fala, não está fazendo muito sentido, ganho muito dinheiro, mas estou perdendo muitas outras coisas, a balança não está fechando. E aí, quando você não tem mais o crachá, dá aquela coisa, né? Mas quem eu sou agora? E você descobre que você tinha talentos, sempre teve coisas que você gostaria de fazer, e por que não fazer? Né? Que é uma das coisas que eu falo também como caçadora de desperdícios. Quais são os recursos intangíveis que você está desperdiçando agora? E aí você viu que você tinha várias coisas que você gostava, né? Porque Olavo, quando eu conheci, ele falou assim: ah, eu conheci ele no passeio. Então era um guia de turismo e um passeio para conhecer São Paulo. Ok, guia turismo. Mas ele é DJ, ele também é um co-hunting, né? Então, é um caçador de tendências, ele é um consultor, né? E nossa, gente, ele é digital, ou seja, ele alimenta o blog, o site do Melhor de Sampa, o Instagram, ele já tem uma audiência. Eu falei, mas ele faz várias coisas, né? Então você foi se diversificando. E uma coisa que eu achei interessante foi, quando nasce o Melhor de Sampa, ele nasce com uma ideia de um livro, que é uma coisa Sim. física. E ele chegou a Uhum. ser editado ou não? Não, ele virou Instagram, Olha lá, e aí virou mostrou. offline, e agora volta a ser digital. Então, olha que interessante. Ele nasce com uma ideia de um livro, né? Você falou assim: ah, vou escrever um livro com esse conhecimento que eu tenho, de como é que a gente se vira ou se diverte com pouco dinheiro. Que foi uma inteligência que você desenvolveu nesse período aí, quando você sai das empresas e já tem essa coisa. E também já sempre foi um detetive, né? Mas ele nasce com a ideia de um livro, que é assim: ah, vou escrever um livro. Todo mundo tem essa ideia. E aí olha como você já foi à frente do seu tempo. Você não foi para o livro, você já foi para o digital. Quando você monta do Instagram e tal, você já vai para o digital. A experiência do digital dá tão certo que dali você vai para um presencial, que é justamente os passeios presenciais, porque as pessoas viviam aquilo e vão vendo. E aí você vai descobrindo, né? Porque no fundo, você gosta de gente, né? Eu gosto. Eu gosto de gente. É bem isso. Sabe, agora que eu estava transformando em digital, a ideia veio de um vídeo que uma pessoa me mandou, de uma guia que estava transformando o trabalho dela num vídeo. Eu vi o vídeo, eu achei interessante, mas eu falei, eu perco as pessoas.
não tinha Hum. conexão. Eu falei, Era não, eu só vou o fazer vídeo. ao vivo. Era só o vídeo. Ela gravou ela andando na rua com o Google Earth e ela ia narrando e ela gravou vídeos. Mas eu perdi a conexão, então eu resolvi fazer isso ao vivo. Eu ando pelo Google Earth, eu entro nos lugares que eu entrava antes, mas eu estou vendo as pessoas, elas estão me vendo, eu estou me emocionando de verdade. Eu estou vendo elas emocionadas do outro lado. E isso que é o mais mágico, assim, acabou virando uma outra experiência. E é tão Você vai emocionante nos quanto o passeio lugares, normal. É, só eu que vou você tá usando o Google sozinho. Earth. Tá você, tipo assim, eu te acompanho, só que eu te acompanho pelo celular. É isso? É você, ou pelo celular ou pelo computador, eu uso o Zoom, que é um aplicativo de videoconferência, e eu espelho a minha tela onde eu estou fazendo o caminho que nós fazemos no tour normal. Através do Google Earth eu consigo em cada uma das ruas. E eu conto as mesmas histórias que eu conto, né? A diferença é que não é gravado, é ao vivo. Então as pessoas estão me vendo contar essas histórias. E elas interagem? Interagem, é muito parecido com o tour normal. A gente só não está lá, mas a gente consegue também viajar para o passado, para o futuro, e eu consigo incluir fotos de como era aquele lugar no passado. Então, tem sido muito legal mesmo. Elas fazem perguntas ao final do tour, normalmente acaba e não acaba, as pessoas continuam conversando comigo ainda. Elas se reencontram, abriu uma janela nesse mundo, sabe? Ai, elas se reencontram. É, porque tem Não, muitos amigos. eu Muitas achei pessoas assim, fizeram amizade no meu tour. uau, eu achei assim muito interessante por conta disso. Você nasce no virtual, quando a gente pensa no livro, a ideia, aí vai para o virtual. Aí o virtual você consegue ganhar audiência, tal. Aí sim, vamos fazer ao vivo, vai para o ao vivo. E aí depois com a impossibilidade do presencial, você consegue reconstruir ou melhorar a experiência, porque é uma experiência melhorada. Porque Uhum. uma das coisas que eu acho mais lindas na tecnologia é as pessoas falam, eu prefiro o presencial. Sem dúvida, o presencial ele tem calor, né? Ele tem uma energia, uma vibração. Mas vamos imaginar que agora, com o virtual, com os tour virtuais, que fala agora? Nem sei. Sim. Você está ampliando o acesso. Porque você tinha um limite de pessoas Sim, a ali, pessoa tinha que estar em São Paulo primeiro, né? E agora a gente tanto é que é o uma. melhor de Sampa, precisava estar em São Paulo, precisa ter a disponibilidade, o físico mesmo, né? E tem pessoas que têm uma restrição alimentar, tem várias coisas que eram. E agora, Até nisso eu pensei que a minha primeira ideia era que eu mandaria para casa das pessoas alguma coisa que é servido naquele passeio, né? Porque muitos locais que a gente visita estão com delivery. Então, no da Liberdade, por exemplo, eu ia mandar entregar um doce chamado chucrim, que é uma delícia, ia mandar entregar uma arte de um artista de lambe-lambes, que faz arte de rua. Depois eu vi que não ia funcionar, porque tem pessoas que se inscrevem de outros países até. Mas ao fim do tour, a experiência continua. Eu mando um e-mail com todo o roteiro e com tudo que tem delivery. Então, se naquele dia ela ainda quiser comer uma coisa da Liberdade, ela estiver próxima, ela ainda consegue almoçar uma comida japonesa ou coreana no Bom Retiro. Tem sido muito legal. Agora, vou dar um spoiler. Os tours, eles não começam agora. Eu começo o tour daqui a algumas semanas. Quando eu começo a experiência, eu digo o seguinte: o tour não começa agora. O tour começa daqui a algumas semanas, talvez alguns meses, porque ele começa quando isso que nós estamos passando já acabou. Nós já podemos sair. E a pessoa que vai se imaginar abrindo a porta de casa hoje não é mais a mesma. É diferente. E é assim que a gente começa cada um dos tours. A gente começa imaginando o futuro. é, que Eu demais! tirei Então, coisas de assim, não é meditação, porque eu só. fiz bastante meditação esse período que eu estava em casa. Um dos insights veio num momento de meditação que eu falei, nossa, como é poderoso, como a gente consegue imaginar que a gente não está aqui, como a gente abre essa janela desse confinamento, desse isolamento e vai para outro lugar. E foi meio que um dos insights.
você está ultrapassando o tempo e o espaço, né? É. Então, em alguns casos, a gente entra numa igreja de 1700 e a gente pode imaginar o que estava acontecendo naquela igreja em 1700. A gente pode se imaginar chegando perto da pessoa que está falando alguma coisa ali. Então, se tornou realmente outra experiência. E as pessoas estão embarcando assim nessa viagem. Tem sido maravilhoso. Tem as questões de tecnologia, né? Um dia o Zoom está com um problema, um dia o Google Earth dá uma falha. Mas faz parte desse novo mundo aí. A gente vai se reinventando. O que eu tenho dito para as pessoas, somente nos cursos de currante, que muita gente que está fazendo está querendo achar uma saída. E a gente tem que entender bem o que a gente faz. Eu não posso pensar que eu sou um guia de turismo que ando na rua. Eu sou uma pessoa, eu sou um contador de histórias, que eu posso contar a história por outro lugar. Eu posso... Elas querem uma experiência onde elas se emocionam, onde elas têm conhecimento. Elas querem saber onde é aquele lugar, querem saber o que se come lá. Se eu consigo transcrever isso pela internet, eu posso sobreviver e eu posso fazer isso ainda. Uma coisa que me deixou muito tranquilo de fazer esses tours virtuais, eu tenho um público muito fiel. Eu tenho 10 mil pessoas que já fizeram passeio comigo e pessoas que já fizeram uns 40 roteiros diferentes. Então, qualquer jeito que eu fizesse esse tour, as pessoas participariam até para me ajudar. Mas eu me sentiria muito mal se eu não entregasse uma experiência que valesse a pena. Se simplesmente fosse um jeito tabajara de recriar, um jeito qualquer de Ou recriar tipo, né, vamos fazer uma coisa provisória enquanto não dá para... Você entendeu? Já que é para criar, vamos criar já para valer? Mas virou outra experiência. De verdade, eu me emociono. Eu tenho que me segurar, porque eu me emociono muito nos passeios. E a ideia é que as pessoas saiam felizes, né? E tem sido maravilhoso. Quando acaba, eu recebo e-mails, eu recebo mensagens. E tem sido muito legal mesmo. Ai, que coisa incrível. E você tocou num assunto muito importante, que é eu fiquei na mesma situação. Até por isso que eu tenho hoje a websérie. Quando começa a pandemia, não tem mais, não pode mais ter concentração de pessoas, não pode ter mais eventos. E o meu trabalho é eventos, porque eu faço palestras de geisha e tal, e me apresento em eventos que tem 100, 200, 600 mil pessoas, porque é esse que é o formato. Aí eu falo, e agora? Quer dizer, não tem mais trabalho, não tem mais dinheiro. Meu Deus, aquele desespero. Também fiquei igual você. Passei por isso. Fiquei uns 20 dias, 25 dias, correndo igual uma barata tonta, falando, não, mas eu faço online, a gente faz via Zoom, isso aqui lá, sabe? Mas não estava rodando. Aí depois, eu não sei você, né? Mas deu uma chorada, né? Às vezes dá uma choradinha, chora um pouquinho, medita um pouquinho, e depois eu falei assim, pera lá. No fundo, o que eu faço não é evento. Evento é a forma com que eu entrego. Assim como você, o passeio era a forma com que você entregava. Agora, a pergunta fundamental é, o que é de fato que eu entrego? Isso. Porque se a gente responde essa pergunta, o que é que eu entregava daquele jeito? Agora, mas eu não vou no como, eu vou no o quê. Isso. O que que eu entrego? A pergunta é. E aí eu descobri que eu sensibilizo pessoas. Isso mesmo. Ai, Tcheme, você sensibiliza pessoas sobre o que é desperdício. Isso é o que você faz. Agora, tinha que encontrar uma outra forma de entregar sem a necessidade. Então, e aí era virtual. Mas o formato que eu encontrei foi justamente criar essa websérie, Profissões de Futuro. Porque eu atendo várias demandas. Para economizar, né, eu atendo várias demandas, só para você saber. Então, eu tenho uma demanda dos jovens que ficaram sem aulas, porque eles não podem mais ter aula, e a missão é preparar eles para o mundo do trabalho. Então, não era simplesmente dar matéria para eles passarem de ano. O meu curso é preparar eles para o mundo do trabalho. Então, eu falei, vamos fazer via internet. Agora, que conteúdo que eu vou entregar? O melhor conteúdo que eu posso entregar é descortinar profissões de futuro, com pessoas que realmente estão fazendo esse futuro. Ou seja, pessoas que realmente têm trabalho, não pessoas que estão desempregadas.
ou pessoas que estão falando de modelos antigos? Porque esses meninos têm 15 anos, 14, 15 anos. Como é que eu vou falar para eles de uma coisa falida? Então, aí eu resolvo esse problema com os jovens. E aí, e também poder apresentar estes profissionais para o mundo. Mas a partir deste lugar, profissões de futuro. Porque é o meu olhar como caçadora de desperdícios, que são as profissões de futuro, né? Então, aí, trazendo. E o conteúdo dele, ele gera vários podcasts, vira um podcast, vai para o YouTube, é, é, vira matéria escrita. Então, a partir desta live, a gente consegue várias outras formas de entrega desse mesmo conteúdo. Os jovens mesmos criam, aqueles jovens criam Legal. propagandas sobre os profissionais, entendeu? Ele já é matéria para eles. E eu acho que é isso um dos caminhos, não é o como, primeiro é o quê. Sim. E com certeza algumas coisas se perdem no caminho, por você não poder fazer naquele ambiente que você fazia antes, mas você ganha outras. Na hora que a gente vai se exercitar, a gente ganha outras. Eu ganhei um alcance que eu não imaginava. Alcance. Eu consigo, como eu falei, hoje fazer uma pessoa que tem problema de locomoção pode fazer o meu tour e conhecer. Eu consigo colocar fotos do passado. Eu consigo incluir lugares que num tour a pé ia ficar longe para ir naquele outro lugar que era tão legal. Eles voltam para o tour. Eu consigo imagens extras. No Museu de Arte Sacra, por exemplo, a gente sabe que numa das paredes encontraram ossadas. E elas foram fechadas lá. Mas na hora que eu estou fazendo virtual, eu consigo incluir uma matéria de quando essas ossadas foram encontradas. E a gente consegue entrar lá e dar uma olhada. Então ganha outras coisas. Eu sei que não é fácil, né? Muita gente fica nesse momento paralisado, fica sem saber o que fazer, fica desesperado, o dinheiro aperta. Eu entendo. É difícil as pessoas terem uma luz e algumas profissões talvez seja mais fácil se reinventar, outras não. Mas acho que pensar no que você entrega é a primeira coisa que eu estou indicando para as pessoas. Sem dúvida nenhuma, pensar no que se entrega. E sabe que eu queria falar? É a emoção, a experiência. A gente teve essa semana, a gente falou sobre, teve uma das profissões, fala encantadora de experiências. E ela fala muito sobre experiência. E aí eu vou perguntar para você, você como um currante, né? Falando de tendências. Eu imagino que agora uma das coisas mais fortes vai ser o mercado de experiências. Essa possibilidade de criar experiências e justamente, a partir das referências que se tem do presencial, a gente já tem uma referência de presencial, né? E poder juntar com o melhor da tecnologia. O que você acha? Porque ainda tem muito a ser construído a partir daí. A Queria gente saber um fala que pouquinho. muitas coisas estão convergindo, né? Então, muitas coisas já existiam, só que agora a meditação já estava crescendo, as coisas de mindfulness já estavam crescendo, mas aí, na hora que você não pode sair de casa, tem essa convergência, e aí aquilo que estava crescendo de um lado se mistura com a tecnologia para se tornar possível. Então, eu estou vendo muitas coisas convergindo. Falar uma coisa um pouquinho diferente. O aprendizado... a entrega das coisas é diferente. Então, outro dia eu estava vendo um barbeiro lá de Londres, que ele naquele momento não estava podendo atender as pessoas. Então, o que ele estava fazendo para sobreviver? A pessoa que comprava um gel de cabelo dele, por exemplo, ganhava uma live com o barbeiro e ele ia ensinando para ela como cortar o cabelo. Né? Ele cobrou pelo gel que ele entregou e ela foi cortando o cabelo do marido ali. E saiu ótimo o cabelo. Eu vi outro dia uma moça que era paisagista e ela estava fazendo isso. Então, a gente tem que extrapolar. Eu não corto o cabelo, eu faço com que aquela pessoa tenha uma aparência, incluindo o cabelo dela, de uma certa forma. Eu consigo ensinar isso através do mundo digital, né? Através de conhecimento, e isso é possível. Então, é um jeito diferente também de repensar os trabalhos nesse novo mundo. Muita gente faz coisas para festa. As pessoas estão doidas para continuar celebrando. Elas querem.
Talvez a sua festa possa acontecer por Zoom e você chama um bartender que vai ensinar cada um na sua casa a fazer um drink para depois ter um brinde. Ou que um brinde chegue na casa de cada pessoa, porque o e-commerce ainda funciona. Que um DJ toque através de uma live. Como é que Eu foi a tô vendo. experiência de você fazer a festa? Conta, Ah, porque tá você sendo ótimo. Hoje tem de novo. Ai, conta para as pessoas como é que você tá dando. Ele tá dando festa, ele é DJ. E ele, outro dia eu fui convidado, ele falou assim, olha, vem pra minha festa. Eu falei, Olavo, que você tá doido? Que festa? Não pode ter festa. Ele, não, eu é sou festa online. DJ, festa É tudo. online. Como eu sou DJ, eu nunca fui um DJ profissional. Eu já toquei em casas noturnas, já toquei em casamento, mas eu nunca toquei profissionalmente. Muito pouco. Mas eu adoro. E agora, toda vez que tem aniversário do Melhor de Sampa, eu sou o DJ da festa. É meu jeito de retribuir aquelas pessoas que estão comigo o ano todo, né? Então, na festa eu não me divirto, eu toco para elas. Me divirto tocando, mas eu fico ali na cabine. E aí foi uma das coisas que eu quis fazer como forma de retribuir e de alegrar as pessoas nesse momento. Então, eu comecei a fazer lives discotecando. E tem gente que já entra toda semana e as pessoas depois mandam foto. Tem gente que arruma a casa, se arruma, porque eu falo se arruma, né? Esquece um pouco do que está acontecendo lá fora. Então, as pessoas mandam fotos da festa na casa delas, assim, e tá marcando esse tempo. Hoje eu resolvi fazer um brindezinho, eu estou mandando uma foto para as pessoas por WhatsApp, como lembrança. É que a gente espere que isso passe logo, mas a lembrança vai ser legal de guardar. E tá sendo ótimo. Eu sou bem... Eu adoro tocar. Os vizinhos já reclamaram. Agora eu tô tendo que colocar um pouquinho mais baixo. E eu me divirto muito quando tem as festas. E acho que essa alegria passa, né? Outro dia uma cliente falou assim... Ela é professora. E ela falou, eu não sabia que dava para passar afeto pela internet. Dá. Tá? Eu sinto exatamente o carinho que as pessoas estão mandando para mim. Eu sei que elas sentem a alegria que eu estou passando ali quando eu estou discotecando. E tem sido maravilhoso. Hoje eu vou fazer no meu Instagram pessoal, porque Ah, as pessoas é? que Qual é o seu participam da Instagram pessoal? Olavo Lalo. Lalo é meu apelido, pouca gente sabe, mas Lalo é meu apelido. Porque as pessoas que estão participando são aqueles que já viraram meus amigos mesmo, nem todo mundo que está na página tá afim da festa. Então eu resolvi fazer no meu pessoal essa semana aqui. Então hoje rola na minha, na minha página pessoal. Eu estou vendo os Como é? comentários aqui. A Você tá Rosinha está conseguindo dizendo, ler? sim, essa alegria passa sim. Ah, o meu tá congelado aqui, não subiu mais, eu fixei, Eu tô ficou, não tô também. conseguindo ler. Eu, uma das coisas que chamou muito atenção, eu acho que tem a ver com o virtual também, pessoas que têm sucesso com o virtual e pessoas que não têm sucesso com o virtual. A gente sabe disso. Então, quando eu tenho um comentário aqui, como a gente viu agora, assim, nossa, passa o carinho, né? Virtualmente, eu sinto isso e tal, porque o que toca as pessoas é justamente esse amor, né? Essa conexão entre as pessoas. Agora, como é que a gente consegue ter essa conexão? Necessariamente você acha que vem por conta já de um trabalho que você já fez presencial e agora se sustenta pelo virtual? Ou você acha que os novos vão poder se conectar? Muita gente aqui não te conhece pessoalmente, por exemplo, e está tendo o Acho que primeiro das duas contato coisas. aqui. Me Quem, conta um pouquinho. acho que das duas coisas. Quem já fez um tour meu, existe uma conexão. Acho que logo no primeiro tour já existe uma conexão. Então, muitas pessoas voltam para um novo tour e tem esse sentimento. Eu sempre tenho a impressão que eu já as conhecia, na verdade. Eu sempre termino o passeio dizendo que eu não acredito que é coincidência, porque você vê, a gente se viu pessoalmente uma vez só. Eu estou conversando com você como se fosse seu amigo já há muito tempo. E tem gente que nunca veio nos passeios, mas que tem essa conexão por alguma coisa que eu falo nos stories. Mas eu acho que isso acontece porque eu não tenho filtro. É uma coisa que eu já fui criticado por não ter O filtros. que é não ter filtro? Explica pra gente, Eu não Lauro. penso muito no que as pessoas vão pensar de mim, em me expor, em colocar meus defeitos, em falar das minhas qualidades. Eu não tenho filtro. Eu falo, se eu estiver triste, eu falo que eu estou triste. Se eu estiver bravo, eu falo que eu estou bravo. E eu acho que isso torna as coisas verdadeiras. Eu acho que a conexão da emoção é porque é verdadeiro.
Eu que vim de empresas, eu sei que as pessoas têm muito esse lado de, não, isso eu não posso mostrar. Eu não Na posso minha mostrar página fragilidade. comercial, Eu não posso mostrar essa fragilidade. Eu não posso mostrar que eu estou ansioso. Eu não posso mostrar... que eu tô E eu sem nunca dinheiro. fui muito disso. Sabe? Não posso falar que eu estou sem dinheiro. Eu tenho que falar que está tudo bem. Não, eu faço o contrário. Eu falo o que é. E acho que isso acaba criando uma conexão. E para mim está ótimo. Tudo que eu briguei na vida foi para ser eu mesmo. Não é agora que eu consigo que eu vou me mascarar. Você já está dando uma dica super importante, de sustentabilidade. Eu sempre falo, um dos pilares da sustentabilidade, no sentido de sustentar, né? Uhum, É a verdade. Porque quando você fala a verdade, quando você é transparente, você já economiza infinitos recursos. Porque a mentira gasta muita energia. A mentira, uhum. ou o não ser transparente para aparecer bem na fita, ele tem um custo muito alto. E aí isso não é sustentabilidade. Então, quando você fala assim, eu não tenho filtro, você está falando, eu sou transparente, eu sou autêntico. E como? Até assim, as nossas fotos no Facebook ou no Instagram, a gente sempre põe a nossa melhor foto. Uhum. Não é que a foto que a gente acordou, né? A gente põe a nossa melhor foto e tal. Fica uma coisa assim, né? É legal, mas é a vida real ou é a vida do Instagram, né? É. E aí, quando você usa o virtual justamente para mostrar quem você é, para aproximar e não, né? Eu acho que é um caminho bem interessante, principalmente para todo mundo agora que está agora falando, nossa, eu vou ter que me digitalizar. O que que eu faço? Primeira coisa, né? Seja você mesmo. E aí acho que tem uma coisa importante de se falar. Eu tenho quase 50 anos já, né? Eu sou de uma outra geração. Outro dia entrevistaram a Constanza Pascolato, né, que entende muito de moda, que é uma personalidade. Perguntaram para ela como é que ela se mantém jovem, como é que ela se mantém tão antenada. Ela falou, nunca perder a curiosidade. Quando a gente perde a curiosidade, a gente envelhece. Quando a pessoa começa a falar, minha época que era boa, minha época tinha música boa, a minha época que o mundo era bom, é que ela ficou velha. Eu sei que muita gente não vai concordar com o que eu estou falando, mas é o que eu acredito. Ela parou de ver a música que está rolando. Ela parou de ser feliz. Ela parou de se divertir. Por isso que ela acha que a época dela era boa. E a gente tem que estar muito atento a isso. Eu tento muito não perder a curiosidade. Eu sei que a hora que eu perder a curiosidade, eu vou envelhecer. E não digo envelhecer de carne e osso, porque eu não tenho problema com isso. É de envelhecer de cabeça, né? Mas aí você acha que o fato de você ser um detetive, um currante, que sempre investiga as tendências e precisa estar nas tribos, indo aos lugares, também isso já é seu, né? Uhum, É uma das coisas, né? Se permite estar, porque você falou, quando eu fiz o curso de co-hunting uhum, virtual, acho que foi o primeiro ou segunda turma, eu fiz, porque quando eu conheci o Olavo, eu conheci no passeio o Melhor de Sampa. E aí eu até postei no meu Instagram que eu conheci 4 países em um único dia. Isso é que é eliminar desperdício, coloquei. E, e eu já tinha agendado que eu faria esse curso de co-hunting, que é sobre tendências, depois. Aí não foi possível, eu entrei no virtual. E aí você fala muito das tribos, dessa investigação e tal, e que é uma característica, né, para poder identificar as tendências, você uhum. precisa frequentar estes lugares e estar aberto, mas com essa antena da curiosidade, né? Isso aqui não É, deixa a gente morrer. E aí você falou uma coisa que é importante, que é não ficar julgando, né? Eu isso. gosto ou não gosto. Fala um pouquinho sobre isso, porque é bem nesse lugar que a gente para É. de acessar o novo. Isso, No porque a pessoa pode julgamento. falar assim, eu sou curioso, mas quando ela vê algo que não tem a ver com ela, ou que ela tem os seus preconceitos, ela fala, não, mas isso eu não quero. Isso é demais, isso eu não concordo. E quando você está olhando tendências, você não pode ter essa visão. Porque daqui 20, 30 anos atrás, o que você achava muito errado, você talvez esteja fazendo. Quantas pessoas, quando eu fiz minha primeira tatuagem há 30 anos atrás, falaram, uma tatuagem, credo, por que você vai fazer? Você não vai arranjar emprego. Eu acho horrível, eu jamais teria. E hoje Há essas 30 pessoas anos atrás têm. você fez a sua tatuagem lá? É.
E hoje essas pessoas têm, aquelas mesmas pessoas que falaram para mim, não, eu não vou ter, não, é horrível. E passados 30 anos, quando mais gente já está fazendo, quando essa tendência já cresceu, quando ela já foi adaptada, aí as pessoas têm. Então a gente não pode bloquear. É difícil alguém que não tenha preconceito nenhum, né? A gente sempre tem, mas você tem que se policiar para não ter. Se você está vendo uma coisa diferente, ela está se repetindo, ela muito provavelmente é uma tendência, quer você goste ou não, quer ela ofenda seus ideais religiosos ou morais, você tem que ficar atento. Nossa, eu achei muito interessante isso e recomendo para todas as pessoas, estudantes, profissionais, poder aprender um pouquinho mais sobre Courante, que é essa forma de ler as tendências, porque as informações já estão no mundo, mas a gente não foi alfabetizado para ler. E é o que ele faz, né? É o que o Olavo faz, que eu aprendi com ele, porque eu vou falar, quando eu comecei o meu curso de Courante com você, foi já no passeio. Uhum. Que eu A você gente foi conversando. Porque a gente já foi conversando. E aí é Isso. impressionante, porque conforme a gente andava nos lugares, você falava sobre o lugar e também já remetia à tendência. E assim, quando ou você acompanha uma pessoa que sabe, tem uma informação que você não tem, aquilo fixa de um jeito e nunca mais você vai enxergar o mundo com o mesmo olhar. Ele amplia para sempre. Então, agora que eu vejo, eu já consigo identificar essa questão das tendências. Isso é maravilhoso, porque ele sai desse lugar do julgamento e da estranheza, porque eu percebi como eu era limitada antes de saber o que era tendência, né? E como a gente vai tomar decisões a partir de agora mais coerentes, mais sustentáveis, se a gente não sabe o que é tendência, se a gente não conhece esse filtro, né? Esse óculos, por exemplo, porque eu sempre falo, né? Eu uso um óculos do É, desperdício. E é. aí, quando eu conheci você, eu aprendi junto, usar o óculos da tendência também. Porque é isso, né? Quando você aprende alguma coisa ou convive com uma pessoa que tem outro olhar, é como se você aprendesse a olhar o mundo pelos olhos Uhum. dela. Isso. E o que você faz é muito importante agora, essa parte de desperdício, né? Você sabe, quando entrou o Diz pra Covid, a mim que é primeira coisa tendência disso. que é tendência, Já é eu conto uma realidade, história. né? Eu começo o tour. Não, na verdade é muito mais que tendência, já era, tem, agora é uma realidade, uma necessidade. Mas quando entrou essa história do Covid, a primeira preocupação que eu tive foi com o lixo. Porque eu falei, gente, e se os lixeiros ficarem doentes? Para onde vai esse lixo? Como vai ser feito? Quem vai pegar? Olha quanto lixo a gente gera, né? E pessoas como você, que já estão à frente do tempo na questão do desperdício, estão passando por isso de uma forma mais leve, né? Tem gente ainda preocupado porque não pode sair para comprar um sapato, ou porque não pode sair para comprar uma bolsa, e esse mundo não existe mais, pelo menos por enquanto, né? Quem já estava desprendido, quem já estava menos materialista, com mais consciência de reutilizar, essas pessoas estão mais tranquilas nesse momento. Eu já estava doido para eu estar mais adiantado, de já ter uma horta em casa, de realmente ser mais autossustentável, assim, né? De gerar menos É, do que eu gero hoje. exatamente, porque agora todo aquele movimento faz sentido. Faz sentido, porque quando o pessoal fala, nossa, eu não tenho dinheiro, mas a gente precisava de dinheiro para quê? É. Para comprar coisas, né? Agora, para que você precisava comprar tantas coisas? Aí depois você não tem tempo para usar aquilo. E aí agora as pessoas, a gente fica dentro de casa olhando quanto cacareco você tem, que você usou ali teu dinheiro, tudo que você não está utilizando e que hoje você tem outras necessidades que não são mais aquelas, ou seja, o que é essencial na sua vida, né? Então, agora eu não sei o que vai acontecer. Algumas pessoas podem, a partir desta experiência, aprender lições importantes e praticá-las daqui para frente, o que vai trazer um grande benefício para elas, ou
imaginar, sonhar quando vai voltar ao modelo antigo e aí vai sofrer para o resto da vida dela porque aquele modelo antigo não volta mais. Aí eu vou falar experiência própria. Hoje, quando você fala, pô, Tcheme, você já estava adiantada porque você já está praticando o Motainai e essa vida mais essencial, minimalista, sustentável, já nos últimos 20 anos. Porque há 20 anos atrás eu sofri um terremoto. E naquele terremoto eu tive meio que um trauma, né, no sentido de perceber o que realmente era importante. Mas aquele conhecimento, quando eu volto para o Brasil, eu pratico ele certinho. Mesmo em condições normais, mesmo tendo abundância, mesmo tendo... aqueles conhecimentos eu continuei praticando e que me trouxeram até aqui. Então, eu queria também trazer essa informação, porque é nesses momentos em que a gente toma consciência. Agora, se você não pratica ela e usa ela para o resto da sua vida, não, foi um desperdício acontecer isso. Agora, aquelas pessoas que compreendem, vira a chave e começa a funcionar nesse novo algoritmo, aí sim. Aí eu acho que a gente tem vida longa e sustentável e criativa, né? A partir deste lugar. Não sei se ficou claro esse. Sim, sim. Foi a reflexão que eu tive. Eu falei, eu só estou nessa situação agora porque há 20 anos aconteceu aquilo, eu compreendi e incorporei na minha vida, independente de situações melhores. Eu não, sabe, não modifiquei o modelo. Todo Porque já estava mais desprendido, né? Tá passando por isso mais fácil. É mais fácil de você se adaptar, né? É mais fácil você se virar com metade do salário. Agora, aquela pessoa que tem um custo de vida muito alto, que acredita que ela tem que comprar tantas coisas, que ela precisa ter tantas coisas muito caras, é muito mais difícil dela se adaptar a esse novo mundo. Sofre mais. A gente já está mais escolado, né? Eu já vinha num processo de me desprender das coisas. Eu compro muito menos coisas. É, e eu também eu gosto do Motainai porque ele não vem no lugar do desapego com culpa, Uhum. mas é de usar com dignidade. Eu quero ser digno. Por isso eu consumo menos, porque eu quero ser digno do meu tempo, do meu dinheiro, do meu espaço, eu quero ser digno, né? Então é de um lugar de gratidão. Não lugar, o desapego vem de um lugar de gratidão. O não desperdiçar vem de um lugar de gratidão, que é um lugarzinho diferente do que geralmente as pessoas pregam ou vêm praticando, né? Que é com dor ou com aquela outra coisa, um outro porque eu sempre a atitude pode ser a mesma, de não comprar mais sapatos, pode ser a mesma entre duas mulheres, mas eu sempre fico prestando atenção no sentimento dela. Com qual sentimento ela está deixando de comprar aquele sapato? É com sentimento de gratidão ou é com um sentimento de culpa, coerção, não sei. E talvez prestar atenção nisso, porque isso vai refletir na nossa saúde, né? A física e a mental. Sim. Tinha uma pergunta aqui perguntando quem gasta muito com comida, né? Porque eu não compro Ah! mais quase nada. Eu compro uniforme, eu compro sapato quando acaba, né? Bem diferente do que eu já fui. E comida ainda gasto bastante, mas eu hoje dou dicas de coisas acessíveis, né? Então minhas dicas são de coisas que você gasta pouco. Gasta menos, né? Não gasta pouco. Nos meus passeios a gente acaba gastando bastante porque você quer experimentar tudo. Sim, nessa hora a gente também tem que reduzir bastante. Então, acho que nesses 2 meses eu pedi delivery 2 vezes. Eu estou cozinhando todos os dias. Quando eu tenho dinheiro, comida, experiências é uma coisa que eu ainda Uhum. gasto e gasto bem. Eu acho que muitas vezes eu comprei, uma jaqueta que me deu uma alegria de 2 minutos. E um passeio que eu faço, ou um jantar inesquecível, ele fica na minha memória por muito mais tempo. Então eu não ligo de gastar dinheiro com comida quando eu tenho, mas eu sei também que quando eu preciso adaptar não tem problema nenhum. Eu faço minha comida aqui em casa e tranquilo. Ai, que bom que você está lendo, porque eu não estou conseguindo ler nenhum comentário aí, Eu tô lendo nenhuma. alguns aqui. O meu está congelado, não estou conseguindo ver aqui. Sabe o que eu queria, Laura? Que você pudesse falar um pouquinho. Lógico, você já falou, né, que Uhum. muitas coisas de tendência com a Covid ou se alteraram, ou aceleraram, ou convergiram. Mas
Queria que você pudesse falar alguma coisa aí para os nossos jovens e para a nossa audiência a respeito do que você enxerga aí daqui em diante. Deixa eu ver se eu consigo resumir aqui. Tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Nesse momento, assim, tudo que é dentro ganha espaço, né? E o que é fora de casa perde espaço. Mas como a gente traz isso para dentro de casa, né? Eu preciso me exercitar, como eu me exercito em casa, como eu faço a meditação, como eu cozinho. Eu brinco, eu falo assim, hoje eu vou no cinema. E aí é o dia que eu vou no Netflix. Hoje eu vou no restaurante. E assim eu vou imaginando e os dias vão passando um de cada vez. Deixa eu ver coisas mais emblemáticas com relação às tendências. A tecnologia vai ampliar bastante, né? A gente vai ter muito mais condição de ter um mundo virtual que nos transporta melhor. Eu já estou fazendo um tour virtual, mas com certeza, se isso se prolongar por mais tempo, vão chegar ferramentas de transformar esse virtual cada vez numa experiência mais multissensorial, mais impactante. Deixa eu ver o que mais. A realidade Algumas virtual vem coisas, na com tudo, verdade, né? na verdade, algumas coisas aceleraram, né? Muita coisa já existia. O home office, por exemplo, já era uma tendência que mais pessoas trabalhariam em home office. Mas agora as empresas estão percebendo, olha, a pessoa trabalha mesmo, né? Porque muita coisa eram preconceitos. Eu não vou deixar fazer home office porque a pessoa vai ficar na casa dela sem fazer nada. Muito pelo contrário, talvez ela esteja trabalhando mais. Então as empresas vão perceber que home office funciona. E talvez elas vão perceber que aquele horário certinho das 8 às 18, segunda a sexta, ele não faz mais sentido. E que talvez não precise de todos aqueles prédios com um monte de gente trabalhando, né? As coisas vão mudando. E todo mundo tem que se repensar todo dia. Mesmo eu, a princípio, eu falo, eu consegui uma saída. Estou fazendo os tours virtuais, estou fazendo os cursos de tendência. Eu tenho certeza que isso não vale para hoje à noite. Hoje de manhã, o Google Earth ele caiu. O meu passeio não aconteceu da forma como ele acontece. E pode acontecer daqui, sei lá, uma semana, um mês, que algumas dessas conexões de internet que a gente está usando, por muita gente estar usando, elas não funcionem. Então, uma coisa muito importante desse período agora é que as soluções têm que ser repensadas todos os dias. Todos os dias. Você resolveu o problema hoje, mas amanhã a gente não sabe como está o mundo. Então, a gente tem esse exercício de se repensar todo dia, todo dia. Flexibilidade e adaptação, né? Essa é uma pergunta difícil de eu responder, porque eu estou vendo tendências para vários ângulos, então eu tenho dificuldade de resumir. Mas uma coisa que fica, acho que é essa, tem que se adaptar e tem que se adaptar todo dia. As pessoas têm me procurado, olha, eu quero fazer seu curso, que eu quero repensar o meu negócio e quero sair dessa situação. E aí? Mas talvez a gente consiga repensar e semana que vem ela já está ganhando dinheiro de novo e trabalhando, mas isso não basta. Tem que analisar todos os dias, porque vai mudando. Que é o mundo VUCA, né? Já mudava muito rápido, né? Essa já era uma tendência, só que agora acelera de manhã para noite. De manhã, às 8 horas da manhã, um mundo, ao meio-dia é outro, à noite é outro. Um dia a gente acorda, vai ficar todo mundo fechado em casa. Aí no jornal da tarde fala, agora vai abrir. Depois no outro jornal já fala, já vai fechar. E talvez tenha lockdown, talvez vá abrir tudo. Então a gente vai se repensando aí, mas faz parte. Um conselho é pensar todos os dias no próprio negócio, quem é empreendedor, e ver se as respostas antigas ainda funcionam. Nossa, diante do que você está colocando, eu vejo duas coisas que são imprescindíveis para a gente sobreviver. Intenção, a gente precisa ter clareza da nossa intenção, porque é a bússola, né? Porque os caminhos vão ser os mais possíveis, variados, mas a intenção, né, que a gente tem, qual é a intenção? E o emocional, o autoconhecimento e essa gestão das emoções para lidar com
essa situação de inconstância sem nos afetar. Então, assim, ter muita clareza da intenção. Por exemplo, eu tinha uma intenção de fazer uma troca hoje com você. Não era simplesmente te Uhum. entrevistar, era da gente construir alguma coisa única, nossa, que só poderia fazer neste momento. É uma intenção agora. Sem, Uhum. tanto que não tinha roteiro, não tinha pergunta, você veio soltinho, não foi? Mas eu tinha É, uma isso aí. intenção de construir uma coisa muito especial. E tinha que ter a tranquilidade. Se você não aparecesse, se a conexão caísse, a parte Uhum. emocional precisa estar. Por isso que você falou da meditação, do mindfulness, de todas essas coisas como realidades e necessidades, né? Que é isso que você falou. Tem coisa que não é mais tendência, é uma necessidade. Necessidade. E essa parte emocional é muito importante hoje em dia. Eu sei que é difícil, né? A gente falar, eu tenho até medo de falar dessas coisas, que parece muito fraco, né? Você falar, precisa estar calmo, Por precisa que que é viver fraco? de cada vez, né? Ah, quem sou eu para falar isso? É tão difícil você estar calmo nesse momento, é tão difícil você se levantar todos os dias. Eu sei que não é fácil. E eu sei que eu sou privilegiado numa série de coisas, né? Sim, Mas somos. somos, né? Mas precisa. Nesse momento, talvez nunca nessa geração, nessa época, a gente precisou tanto começar cada dia como se fosse uma batalha e de reinvenção e de se renovar. E a meditação ajuda muito nesse sentido, né? E perceber as coisas boas, se automotivar, né? Porque além de tudo, as pessoas estão sozinhas. Então, elas estão sozinhas em casa. Eu tenho que me motivar sozinho, mas precisa muito nesse momento. A parte boa é que existe saída. Existe saída. Quantas pessoas do ramo de turismo acharam que não tinha saída? Quanta gente está sem trabalhar agora? Porque partiu do pressuposto que não tem saída. A pior coisa para a gente nesse momento é achar que não tem saída. A gente tem que exercitar a cabeça e continuar procurando a saída dentro daquilo que a gente escolheu fazer, dentro daquilo que a gente sabe fazer. Tem saída. Então a gente não pode desanimar. Ai, Olavo, que lindo! Tô aqui, apaixonada, feliz, muito feliz, viu? Foi bom para você? Para mim foi Foi muito ótimo, bom. foi ótimo. Eu agradecer a atenção plena de todos vocês que nos acompanharam nesse bate-papo sem filtros e que tentou descortinar aí um olhar de caçadora de desperdícios com este detetive, contador de histórias e caçador de tendências. Talvez faça sentido para vocês, né? Para quem gostaria que acompanhasse o Melhor de Sampa, que está no Instagram, e tem toda a programação, tem os cursos e esse passeio virtual que eu recomendo viver essa experiência em primeira mão, hein? Que o pessoal ainda nem tá, e você já está criando. E dizer que esse conteúdo vai estar no meu YouTube, episódio 31 da websérie Profissões de Futuro. Espero que possa ter inspirado e que possa ter trazido alguns insights aí. Muito obrigada. Muito Até semana obrigado. que vem, gente. Até Muito semana obrigado que pelo vem. convite. Obrigado a todos que acompanharam. Valeu mesmo. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal.